Boa noite a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso sobre leituras da filosofia de Nietzsche. Hoje nós teremos o privilégio de ter conosco o professor Luiz Eduardo Rubira, da Universidade Federal de Pelotas. Mas, antes de passar a palavra a ele, eu vou retomar um pouco da questão da interpretação, da recepção francesa, então um pouquinho da leitura deleuziana do Nietzsche, e ao fazer, na sequência, eu passarei a palavra ao professor. Bom, uma pergunta que havia sido feita na semana passada sobre como houve essa mudança da leitura reacionária, fascista de Nietzsche para uma leitura diferente. Que trabalho foi feito pelos franceses? Há de se dizer que não foi feito apenas pelos franceses, ele foi feito também pelos italianos, né? O Jorge Colli escreveu um livro, A Vontade de Potência Não Existe, em que ele tenta mostrar as apropriações que foram feitas pela irmã do Nietzsche, que, ao organizar os textos segundo critérios por ela utilizados, ela terminou por vincular a obra dele a propósitos que não eram propriamente nietzschianos. O que, no caso, na França, eles também fizeram foi que, ao se responsabilizarem pela publicação dos escritos nietzschianos em França, através da Gallimard, também houve esse cuidado de respeitar, por um lado, a cronologia dos escritos de Nietzsche, e, por outro, introduzir leituras que estivessem amparadas nos textos do filósofo. Essas leituras foram feitas por Foucault, por Deleuze, por Klossowski, pelo um conjunto de franceses, filósofos, pensadores franceses que apresentaram leituras. Bom, em termos da interpretação deleuziana do Nietzsche, há de se dizer que o Deleuze introduziu alguns conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche. Ele estabeleceu a correlação entre sentido e valor, ele estabeleceu a tipologia nietzschiana, ou seja, isso estava presente em Nietzsche, mas ele traz a público, na sua leitura, a importância da distinção entre esse senhor escravo, forte e fraco. E, a partir disso, desses conceitos, passa a mostrar que, no caso, o pensamento nietzschiano abandona a queda da dualidade, essência e aparência, pela correlação sentido e valor. Uma especificidade da leitura dele está ligada, a primeira delas, talvez que eu apontarei aqui, ao fato de ele dizer que Nietzsche, ao escrever para a genealogia da moral, ele quis reescrever a crítica da razão pura, porque Kant não percebeu qual era a instância crítica, não percebeu a paralogia, a força separada daquilo que ela pode, e não percebeu a fonte de todas as ficções que seriam os ideais ascéticos. Então, essa é uma especificidade da leitura que ele introduz. Uma outra especificidade é ele justamente verificar e identificar como alvo prioritário da filosofia nietzschiana a dialética. Seja a dialética hegeliana, seja a dialética Stirner, enfim, a negação e a dialética são, para o Deleuze, os móveis condutores da crítica nietzschiana. E aí vem um elemento que é o mais controverso, talvez, na leitura que ele faz, que ele cita uma passagem em que o Nietzsche diz:
esse conceito vitorioso de força, graças ao qual nossos físicos criaram Deus e o universo, precisa de um complemento interno, que eu chamarei vontade de potência. Esse texto ele cita no livro Nietzsche e a Filosofia, que ele escreveu em 62, como uma leitura rigorosa, como uma leitura em que ele aparece como intérprete dessa filosofia. Bom, o que acontece com essa citação que ele apresenta? Quando ele diz que esse conceito vitorioso precisa de um complemento interno, ele separa, diferencia a força e a vontade de potência. Ou seja, se eu havia apresentado para vocês, desde o nosso primeiro encontro, lendo força como igual a vontade, como igual a impulso, que o Nietzsche, várias passagens, apresenta esses como sinônimos, o Deleuze vai estabelecer uma distinção e dizer que a força é aquilo que pode e a vontade é aquilo que quer. Então, é a primeira, é a grande diferenciação que ele estabelece no Nietzsche e a filosofia, e é nesta diferença que os demais intérpretes de Nietzsche divergirão de Deleuze e farão sérias críticas a essa leitura dele. Por quê? Se nós pegarmos essa diferenciação, o Deleuze, por exemplo, ainda estabelece outras diferenciações dentro dessa. A primeira é que ele, igualmente, vai fazer uma distinção qualitativa das forças. E vai dizer que as forças se diferenciam em ativas e reativas. Então, existe nas forças para ele uma diferença de quantidade que determina a qualidade. Então, você tem uma força ativa e uma força reativa. Na vontade, igualmente, você vai ter uma diferença de quantidade que determina uma qualidade, que seria afirmativa ou negativa. Bem, ao fazer essa distinção qualitativa, ele vai explicar os tipos a partir de uma preponderância de uma força sobre a outra. Então, o escravo é produto, ele sofre de uma anomalia, justamente porque nele a força reativa predomina sobre a ativa. Quando um estado, uma condição de saúde deveria ser o inverso. Assim como, em termos da vontade, predomina uma vontade negativa e não uma vontade de qualidade afirmativa. Bem, alguns se perguntam por que o Deleuze faz essa distinção se não a encontramos nos textos de Nietzsche, se pegarmos, enfim, podemos tentar encontrar tal interpretação em Para a Genealogia da Moral. Eu confesso que o meu primeiro livro, né, o Nietzsche e a Dissolução da Moral, ele é muito inspirado na filosofia deleuziana, e, nesse caso, ele admite assim essa distinção como possível em Para a Genealogia da Moral. Mas nos demais textos, depois, quando você vai ler, assim, fazer uma leitura mais profunda, desde o quinto livro da Gaia Ciência até os fragmentos póstumos, não há o que sustente essa diferenciação. Então, e principalmente outros comentadores, entre eles o Miller-Lauter, que vai fazer uma crítica a essa distinção deleuziana. E aí você vê assim, como você consegue compreender essa diferenciação, é a partir da própria filosofia do Deleuze, inclusive da tese que ele vai defender em 68, e que é
uma das grandes obras dele, que é A Diferença e Repetição, em que justamente ele vai colocar diferença como prioritária e vai colocar também a afirmação. E ele vai excluir ali a negação. Por esta razão, é preciso que a vontade negue esta negação, a exclua do domínio do ser. Ao afirmar, ele afirma o devir, mas afirma o ser desse devir, o que pressupõe a afirmação que nega a própria negação. Por isso, no caso dele, eu não vou entrar, porque depois eu acho que a gente vai poder discutir com o professor Rubira, essa questão de por que o eterno retorno dele, ele acaba sendo um princípio ético e seletivo, porque eu só vou querer o retorno do que difere e da afirmação dele, e não da negação. Também havíamos comentado, já no último encontro, que eu havia comentado que, com relação à filosofia, à leitura Foucaultiana, há um primeiro momento que o Foucault se debruça sobre a obra do Nietzsche para tentar compreendê-lo conceitualmente. E isso fica explícito nos textos Nietzsche, Freud e Marx, como A Aurora de uma Nova Hermenêutica, e no texto Genealogia e História. E depois ele passa a valer-se dos conceitos nietzschianos para pensar as suas próprias questões filosóficas, trabalhando com Nietzsche como uma caixa de ferramentas. Bem, o Deleuze não usa a expressão caixa de ferramenta, não se propõe, não se diz realizando uma genealogia da moral, mas, em um determinado momento, ele admite que, primeiro, ele precisa aprender a pintar com as cores do autor, da história da filosofia, para depois assumir um discurso para além dessa história. E, além disso, ele mesmo confessará que a sua leitura da história da filosofia já é uma leitura geradora de um filho que não é propriamente o filho do filósofo. Nesse sentido, é que eu passei para o Moisés e para o Alexandre um texto o texto é a biografia cruzada do Deleuze e do Guattari, que eu pedi ali a página 49, justamente onde a gente vai ver essa questão. Bom, Deleuze explicou isso várias vezes. Ele se lançou em seu próprio trabalho filosófico a partir de monografias de autores. Costumava-se separar sua obra em dois períodos: o das publicações clássicas sobre os grandes autores da tradição, Hume, Bergson, Nietzsche, Spinoza, etc., e de sua obra pessoal, mais tardia. O próprio Deleuze induz a essa leitura no abecedário. Tá. Bom, quando compara o ato de filosofar com o ato de pintar, da mesma maneira como Van Gogh começou pelo retrato antes de se dedicar à paisagem, o filósofo deve, antes de tudo, se empenhar em restituir a singularidade dos pensadores que o precederam, para, uma vez nutrido e mais bem armado com o pensamento de outro, se lançar em um trabalho de criação pessoal. Antes de se tornar um colorista, a Van Gogh ou a Gauguin, o filósofo também deve pensar pela cor batata, cores de terra, sem nenhum brilho. Deleuze prossegue alertando contra aqueles que teriam a pretensão de dispensar esta fase iniciática. É necessário esse trabalho de história da filosofia, é essa lenta modéstia, é preciso fazer retratos por muito tempo. Por isso, quando se diz, alguns leem esses dois momentos da filosofia deleuziana,
um primeiro momento em que ele escreve Nietzsche e a filosofia, em 62, escreve A Doutrina das Faculdades de Kant, em 63, Proust e os Signos, em 64, escreve um outro texto, livro sobre Nietzsche, que analisa mais os animais do Zaratustra, em 65, Bergson, 66, Sacher-Masoch, 67, Spinoza, 68, e Diferença e Repetição, que vem também em 68. Então, aponta-se que esse reconhecimento da necessidade do imbuir-se da história da filosofia como condição do fazer filosofia. É um elemento presente no pensamento dele. E, aliás, é um elemento muito presente lá no pensamento também de Guerrero, de quem ele foi aluno. Deixa eu voltar aqui, ó. Continuando ali, ó. Contudo, o esquema de um percurso tranquilo em dois tempos é contestado com muita veemência pelo próprio Deleuze, que em 1973 não encontra palavras suficientemente duras para expressar sua rejeição a uma história da filosofia. Ali citamos Deleuze. Sou de uma geração, uma das últimas gerações, que foram mais ou menos assassinadas com a história da filosofia. Na minha geração, muitos não escaparam. Como conciliar esse paradoxo? Uma vez que essa afirmação, uma de 73 e outra de 88, são ambas posteriores à sua emancipação da história da filosofia. Pode-se considerar que Deleuze escapou dessa contradição, aparentemente servindo à história da filosofia, mas instalando verdadeiras minas explosivas sobre o pedestal de cada um dos modelos intelectuais. Aqui eu cito. Minha maneira de escapar nessa época, Deleuze, eu acredito, era conceber a história da filosofia como uma espécie de sodomia, ou, o que dá no mesmo, de concepção imaculada. Imagino-me chegando por trás de um autor pelas costas e lhe fazendo um filho que seria seu, mas que seria monstruoso. Essa atitude suscita muitas reservas por parte dos autores visitados e fecundados por Deleuze, e mesmo em muitos de seus próximos que dizem não compreender isso. Bem, eu vejo nessa afirmação dele o certo trabalho que ele faz de ler esses autores em profundidade, mas, ao mesmo tempo, introduzir uma singularidade de interpretação que não corresponde àquilo que a maior parte dos intérpretes lê num determinado pensador. É assim que eu vejo a leitura que ele faz do Nietzsche, a leitura que ele faz da doutrina das faculdades do Kant, igualmente aparece nesse sentido. E existe um texto em que o Deleuze escreve sobre, no caso, ele se pergunta, que é o pensamento nômade, onde ele dirá que ele não se vê como um leitor de textos, mas justamente como alguém que usa o texto como uma máquina de guerra móvel. Nesse texto, ele nos dirá justamente perguntando quem é hoje em dia nietzschiano? Aquele que escreve uma boa monografia sobre Nietzsche? Ou será aquele que voluntário ou involuntariamente produz enunciados particularmente nietzschianos no decorrer de uma ação, de uma paixão, de uma experiência? E conclui dizendo, talvez os dois casos não se excluam. Talvez se possa escrever sobre Nietzsche e depois produzir, no decorrer da experiência, enunciados nietzschianos. Acho que este foi o exercício filosófico de Deleuziano. Num dado momento, ele fez uma monografia sobre Nietzsche, no sentido de uma monografia historiográfica
na história da filosofia, para posteriormente produzir enunciados inspirados em Nietzsche. Então, a minha leitura da recepção francesa, ela está muito ligada ao abandono do Nietzsche para o encontro do pensador. Bem, tinha dito que faria uma apresentação muito breve, né? Eu vou passar para o Moisés o texto sobre a interpretação deleuziana do Nietzsche, porque hoje o mais importante, a meu ver, é justamente podermos ouvir o nosso convidado. Então, antes de passar a palavra a ele, vou apresentá-lo. O professor Luiz Rubira possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade de Reims, na França. É pós-doutorado em Filosofia pela mesma Universidade, Reims, Champagne-Ardenne, França. É professor associado da Universidade Federal de Pelotas. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e história da filosofia moderna e contemporânea. Suas linhas de pesquisa são Nietzsche, ética e cultura, tendo como foco os seguintes temas: moral, tempo, valores, transvaloração, eterno retorno. É coordenador adjunto do PPG em Filosofia da UFPEL, editor associado da revista Dissertatio, qualis A2 Capes, vice-coordenador do GT Nietzsche da Ampof, membro do Grupo de Estudos Nietzsche e do Grupo Internacional de Pesquisas sobre Nietzsche. Passo, então, a palavra ao professor Luiz Rubira, que tem uma grande honra de estar aqui para ouvir. Então, boa noite, Vânia, boa noite, Moisés e Alexandre, que ajudaram, né? Vânia, então é uma alegria poder estar participando, né, desse modelo de trabalho, né, que tu propões, e queria dizer aqui para todo mundo, assim, na frente de todo mundo, que o trabalho da Vânia, quando eu entrei no mestrado em 1997, né, fui na biblioteca e encontrei ali uma dissertação de mestrado que tinha saído do forno no ano anterior, justamente a dissertação de mestrado da Vânia, Elementos para uma Hermenêutica do Pensamento Moral de Nietzsche, né, em 96. Esse trabalho foi muito importante, eu fiz uma fotocópia, e a partir dali comecei já a conhecer a Vânia e depois a conheci melhor no âmbito do GEM. Né. Então, bem, eu pretendo fazer com vocês uma coisa bastante simples, né, retomando aqui um pouco do que eu ando fazendo nos últimos tempos, antes de entrar propriamente vou fazer uma apresentação de um pequeno texto para vocês, né? Uma espécie de síntese. Mas antes de entrar nessa questão eterno retorno e transfiguração, queria dizer o seguinte: nos últimos tempos tenho me dedicado a alguns temas aqui no âmbito da UFPEL. Um deles permanece sendo a questão da Nietzsche, a transvaloração no período de agosto de 88 a dezembro de 88, né, que é o período que realmente me interessa. A partir do momento que o Nietzsche ele realmente faz o projeto da transvaloração, final de agosto, início de setembro de 88, até dezembro, né, quando ele vai ter o colapso. Então, isso é uma das linhas de pesquisa, na qual eu tenho orientandos. O programa de pós-graduação aqui, o doutorado abriu há pouco tempo, mas já tenho 2 orientandos fazendo doutorado, trabalhando nessa parte, sobretudo tentando pegar essa parte final também do Nietzsche, né. E também orientandos de mestrado em temas diversos. E um dos temas que eu trabalhei aqui em Pelotas é Nietzsche no Brasil, né. Já fiz um ensaio bastante longo, publicado nos cadernos Nietzsche sobre Nietzsche no Brasil no período de 1933 a 43. E tem um texto ainda inacabado aqui, que é sobre a recepção do Nietzsche no ano do centenário de nascimento, né, dele, em 1944, aqui pelos intelectuais brasileiros. Isso eu já tive a oportunidade de apresentar num evento, né. Tem um orientando aqui também trabalhando essa questão da recepção do Nietzsche, especialmente em Mário Ferreira dos Santos. Um outro tema que eu venho trabalhando são os ditiranos de Dionísio. Publiquei um artigo
já faz algum tempo também sobre a questão da afirmação trágica do eterno retorno nos ditirambos de Dionísio, então vocês vejam que eu estou sempre trabalhando mais para o período final realmente do Nietzsche, né? E dei cursos aqui na pós-graduação, também já tinha começado na graduação sobre os ditirambos, comecei uma tradução dos 9 poemas, entre aspas, dos ditirambos, e também uma interpretação, né, do que significa isso no final da filosofia nietzschiana. Se vocês quiserem, depois a gente pode abrir para um debate, né, eu posso trazer esses temas. Então, como vocês devem ter, alguns devem saber, eu realmente trabalho a questão da transvaloração desde a época do mestrado e desde antes já. O tema realmente é basicamente o grande tema que me interessa no Nietzsche e, a partir dele, o eterno retorno. Então, fiz pesquisas no mestrado, no doutorado, né? Depois a gente pode especificar um pouco mais também o que eu fiz nessas pesquisas, a gente pode entrar. Mas eu vou procurar fazer uma síntese para vocês, né? E para isso eu vou recorrer a um texto que seria uma espécie de anotação de forma mais ampla que eu fiz, de forma mais ampla e ao mesmo tempo condensada, que eu fiz quando a gente fez o dicionário Nietzsche. Talvez vocês conheçam esse dicionário, a Vânia participou, todos os colegas do grupo Nietzsche participaram. E naquele momento eu fiz um texto um pouco mais longo, que depois acabou sendo resumido para compor o dicionário. Então, eu vou ler para vocês esse texto, que, enfim, é um texto quase inédito, digamos assim, num certo sentido. E depois a gente posso falar um pouco mais, explorar algumas coisas, e aí depois abrir para o debate, porque realmente o que me interessa hoje à noite aqui é conversar com vocês, explorar, né, diversos temas, entre eles a questão da recepção do Nietzsche no Brasil, trabalhos que eu venho fazendo aqui sobre Alberto Ramos, que foi um tradutor de Nietzsche, né. Então vamos lá, vou tentar compartilhar com vocês aqui o texto, né, e vou fazer uma leitura muito lenta, para que todos possam acompanhar e, sobretudo, pegar o sentido do texto. Vocês já estão vendo na tela? Então tá. Então, primeiramente, sobre a questão do eterno retorno. Nietzsche define o eterno retorno como a doutrina da absoluta e infinita repetição circular de todas as coisas, como o pensamento da mais elevada forma de afirmação que pode ser alcançada. Além disso, esclarece que a. Esse pensamento ocorreu-lhe e está registrado numa página de agosto de 1881. B. Que ele é a concepção fundamental de Assim Falava Zaratustra. E C. Que talvez Heráclito já tivesse ensinado essa doutrina na antiguidade. O esclarecimento sobre essa série tardia de asserções e a compreensão de que o eterno retorno do mesmo é o conceito central de sua filosofia madura, o novo valor que possibilita a tarefa de transvaloração de todos os valores, requerem, portanto, a abordagem dos escritos realizados entre 81 e 88. Na página de agosto de 81, o filósofo escreveu o novo peso, o eterno retorno do mesmo. Nela, Nietzsche também observa que é necessário ensinar e incorporar a doutrina de modo a tornar-se seu mestre. Note-se assim que ele insiste sobre alguns aspectos que permaneceram idênticos na abordagem do eterno retorno entre 81 e 88. Primeiro, o eterno retorno é caracterizado como o novo peso, sendo que a palavra peso remete a uma imagem, e em segundo plano, à noção de centro de gravidade. Imagem que é sinônimo de valor. Portanto, o eterno retorno é um novo valor. Trata-se de um retorno do mesmo. Terceiro, o pensamento da repetição cíclica de todos os acontecimentos é um ensinamento teórico e um exercício prático. De outra parte, nas anotações imediatamente seguintes à de agosto de 81, Nietzsche compreende que o pensamento do eterno retorno e sua crença constituem o mais pesado dos pesos, mas que seria preciso acreditar nesse pensamento para poder perceber que ele representa o pensamento dos pensamentos. O valor maior
a partir do qual é possível medir uma ação que talvez possa se repetir pela eternidade. Quero isto de tal modo que eu queira fazer inúmeras vezes? Do mesmo modo, Nietzsche compreende também em 81 que a repetição cíclica poderia ser somente uma probabilidade ou uma possibilidade, mas que mesmo o pensamento de uma possibilidade seria capaz de abalar e transformar nossas emoções e determinadas expectativas, pois estaremos diante da possibilidade de uma danação eterna. Tais anotações, entre tantas outras, lançam luz sobre o modo como o filósofo irá abordar o eterno retorno nas obras que publicaria a partir de então. Em H e a Ciência, 82, o eterno retorno é apresentado como o mais pesado dos pesos ou o maior peso. Essa apresentação é feita de modo estratégico no quarto e até então último livro de sua obra, posto que no final do terceiro livro ele havia defendido que os pesos de todas as coisas precisavam ser novamente determinados. Nesse sentido, o terceiro livro é aquele que prepara o caminho para a apresentação do pensamento do eterno retorno, visto que já na abertura desse livro, Nietzsche aponta para o desafio implicado na percepção de que Deus está morto, parágrafo 108, no qual trata de Buda. Em seguida, toma posição em relação ao debate cosmológico do eterno curso circular, parágrafo 109. Faz o diagnóstico da morte de Deus cristão e das consequências desse acontecimento, parágrafo 125. E somente após iniciar o quarto livro de H e a Ciência, pelo tema do amor fati, ele então apresenta sua concepção do eterno retorno na penúltima seção da obra, parágrafo 341. Concluindo-a significativamente com o começo do livro, cuja concepção fundamental é o pensamento do eterno retorno, ou seja, assim falava Zaratustra, parágrafo 342. Há, por sua vez, dois tipos de abordagem do eterno retorno do mesmo em H e a Ciência. A primeira, de caráter científico, parágrafo 109, onde o filósofo argumenta que o mundo não cria eternamente o novo. A segunda, de caráter axiológico, parágrafo 351, na qual, para apresentar o pensamento, que significa um novo e maior valor, Nietzsche parte da hipótese da repetição cíclica de todos os acontecimentos. Ele inicia dizendo, e se? E visa testar a vontade afirmativa ou negativa do leitor, do ouvinte, diante da possibilidade de que sua vida, tal como ela é, possa repetir-se eternamente. O que implicaria tanto em querer, de modo irrestrito, o passado, tudo na mesma ordem e sequência, quanto em uma responsabilidade eterna pela escolha de cada ação no presente. Quero isto ainda uma vez e ainda infinitas vezes? E assim falava Zaratustra, por sua vez, o eterno retorno é tanto a doutrina da repetição cíclica de todos os acontecimentos, quanto o pensamento abissal. Na terceira parte da obra, o protagonista narra um sonho no qual o anão, ao confrontar-se com a possibilidade cosmológica do eterno retorno, confronta-se com a possibilidade cosmológica do eterno retorno. Zaratustra mesmo, porém, oculta neste momento o seu pensamento abissal e somente irá trazê-lo à fala em O Convalescente, quando então enfrenta o seu terrível pensamento. Eternamente retorna o homem de que estás cansado, eterno retorno também do menor. O que, em termos conceituais, conforme fica claro na anotação realizada no Vale de Lenzerheide, em 87, significa o eterno retorno do próprio niilismo. Temas que também serão retomados por Nietzsche de modo sintético no penúltimo capítulo da quarta parte de Assim Falava Zaratustra. No período de redação de Assim Falava Zaratustra, o filósofo caracteriza o eterno retorno como profecia, o que por um lado representa algo novo, tendo em vista que até então o definia como doutrina, pensamento, teoria, filosofia. Mas por outro, ajuda a explicar por que em muitas passagens de Assim Falava Zaratustra, o protagonista pode ser interpretado como se estivesse sob a ação de um sopro profético.
De todo modo, nas anotações realizadas entre o verão de 81 e a primavera de 84, o filósofo jamais perde de vista a sua compreensão do eterno retorno como o pensamento dos pensamentos, aquele que funciona como o grande pensamento disciplinar, o princípio seletivo, pois conforme insiste em suas reflexões nesse período, quem resiste ao pensamento do eterno retorno? O conceito ganha em exatidão nas anotações do verão de 84. É quando Nietzsche concebe a filosofia do eterno retorno do mesmo como uma tentativa de transvaloração de todos os valores. Note-se também que ao criar o termo umvertum, transvaloração, ele o associa imediatamente à sua concepção do eterno retorno, tendo em vista que este é um novo peso, um novo valor, que permite a tentativa de inverter e ir além de todos os valores existentes até agora. É por volta da mesma época também há anotações nas quais o filósofo estipula que é necessário, com base no eterno retorno, fazer a inversão de todos os valores, de modo a ultrapassar o niilismo. Ademais, a interligação entre eterno retorno e transvalorização ocupará o núcleo das reflexões do filósofo até o ano de 88, tendo em vista que ao realizar o projeto para a obra Transvaloração de Todos os Valores, o quarto e último livro teria por título Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno. Enquanto hipótese científica, Nietzsche jamais abandona a reflexão sobre o eterno retorno do mesmo entre os anos de 81 e 88. Já em paralelo à publicação de H.E. Ciência, ele chega a informar em carta de agosto de 82 que tem várias anotações guardadas para a elaboração de um tratado científico sobre o eterno retorno. Trata-se das anotações realizadas entre a primavera e o outono de 81, constantes no caderno M31. Refletindo permanentemente sobre a possibilidade de um eterno curso circular e a repetição ao infinito de casos idênticos, ele volta a pensar na hipótese cosmológica em suas anotações de 88, ao conceber o eterno retorno do mesmo como a nova concepção do mundo. Por fim, se é por meio de uma imagem que Nietzsche apresenta pela primeira vez o pensamento do eterno retorno em H.E. Ciência, ou seja, a imagem peso, Gewicht, é também por meio de imagens que ele irá fazer referência a este pensamento no conjunto de seus escritos entre 81 e 88. Em Assim Falava Zaratustra, o eterno retorno está figurado nas imagens do meio-dia e do grande meio-dia. Nas anotações de 84, o martelo surge como sinônimo do eterno retorno. O pensamento mais pesado como martelo, como a ferramenta que possibilitaria uma mudança no âmbito dos valores. Nesse sentido, ele concebe a doutrina do eterno retorno como martelo na mão dos homens mais potentes. Vocês pensem na questão do crepúsculo dos ídolos ou como filosofar a golpes de martelo, né? Tais modos de representação figurada do eterno retorno se farão presentes em Para Além do Bem e do Mal, o martelo, no parágrafo 203, na Genealogia da Moral, o meio-dia, no parágrafo 24 da segunda dissertação, e no Crepúsculo dos Ídolos, obra realizada durante o período da Transvaloração, motivo pelo qual o eterno retorno surge já figurado no subtítulo do livro, como filosofar com o martelo. Nas reflexões finais do Crepúsculo dos Ídolos de Etiomo, é em Dionísio que Nietzsche julga encontrar aquele que ensinou a doutrina do eterno retorno, pois que na qualidade de último discípulo do filósofo Dionísio, ele teria se transformado no mestre, ele, Nietzsche, no mestre do eterno retorno. Esta referência a Dionísio, por sua vez, permite compreender a hipótese nietzschiana de que Heráclito teria ensinado o eterno retorno na antiguidade. O filósofo grego teria sido, portanto, um primeiro discípulo de Dionísio. O pensamento do eterno retorno do mesmo, por fim, está bastante presente de modo figurado na derradeira obra de Nietzsche, Os Ditirambos de Dionísio. Então, isso no que diz respeito ao eterno retorno. Agora faço para vocês também uma síntese da questão da transvaloração de todos os valores. A transvaloração é compreendida por Nietzsche como uma tarefa que, sendo indissociável da concepção de um novo valor para todos os valores, pensamento do eterno retorno do mesmo, visa a destruição do antigo valor, a forma Deus na cruz, que conduziu à desvalorização de todos os valores, ou seja, ao niilismo.
Essa compreensão pode ser verificada em 3 momentos de seu pensamento. Primeiro, em 1884, quando cria o termo Umvertum, após concluir a 3ª parte de Assim Falava Zaratustra, registrando em suas anotações que a filosofia do eterno retorno é uma tentativa de transvaloração de todos os valores. Segundo, em 86, quando utiliza o termo em uma obra publicada, diagnosticando a paradoxal fórmula que permitiu a transvaloração judaico-cristã de todos os valores antigos. Terceiro, em 88, quando explica, em Et Homo, que a tarefa de sua filosofia desdobra-se em 2 partes. Uma afirmativa, a tarefa que diz sim à doutrina do eterno retorno do mesmo, presente em Zaratustra, e outra negativa, a tarefa que diz não e que faz o não. A transvaloração de todos os valores existentes, executada a partir de para além do bem e do mal, de bem e mal. Embora inicialmente, verão de 84, e ao longo de sua reflexão final, a partir de agosto de 88, Nietzsche conceba a transvaloração a partir do eterno retorno, o novo peso, ou seja, a nova medida de valor. Durante algum tempo, começando pelas anotações do verão de 86, ele vincula a tentativa de transvaloração à vontade de potência. Tal mudança em relação ao núcleo axiológico da transvaloração adquire proporção no pensamento do filósofo, levando-o a anunciar no ano seguinte, no 3º capítulo da Genealogia da Moral, que ele estava preparando uma obra intitulada A Vontade de Potência, Tentativa de uma Transvaloração de Todos os Valores. Obra em cujo 3º capítulo trataria com radicalidade da história do niilismo europeu. Todavia, no final de agosto de 88, significativamente em Sils Maria, onde em 81 teve o pensamento do eterno retorno do mesmo, o filósofo retoma seu ponto de vista inicial e realiza o plano definitivo de uma obra sob o título A Transvaloração de Todos os Valores, no qual estavam previstos a elaboração de 3 livros críticos: a crítica do cristianismo, da filosofia e da moral, e a redação de um livro de caráter doutrinário, Dionísio e Filosofia do Eterno Retorno do Mesmo. Em Et Homo, livro em que o filósofo busca dizer quem ele é, posto que em breve apresentaria à humanidade algo que ele considera como a mais difícil exigência, a transvaloração é caracterizada como um machado que servirá para cortar pela raiz a necessidade metafísica da humanidade, tarefa que dará início a uma grande guerra, a qual dividirá a história da humanidade em 2 partes e permitirá o surgimento da grande política. Trata-se, portanto, não somente de uma prática de destruição e ultrapassamento dos valores europeus ocidentais, oriundos da religião, cristianismo, platonismo para o povo, e da filosofia, compreendida em seu conjunto como movimento nihilista, mas de todos os valores humanos, pois que Nietzsche visa a destruição e ultrapassamento do próprio fenômeno que sempre manifestou-se em todas as épocas, povos e lugares, a moral. Razão pela qual ele se compreende como o primeiro imoralista da história, ou seja, como aquele que, simultaneamente ao ato da destruição, também propõe um novo âmbito de valores a partir do pensamento do eterno retorno do mesmo, de sua filosofia trágico-dionisíaca. A transvaloração de todos os valores é a tarefa central da filosofia de Nietzsche. Sua compreensão requer não apenas a reconstrução conceitual da parte afirmativa e doutrinária de sua filosofia, contida em Assim Falava Zaratustra, mas também da parte negativa e destrutiva, presente nas obras finais. Esta última oferece desafios, pois dos 4 livros pensados para o projeto, somente o primeiro foi levado a termo, o Anticristo, tentativa de uma crítica do cristianismo, finalizada em 30 de dezembro de 88. O próprio Nietzsche, ademais, em Et Homo, concluído em novembro de 88, antepôs um escrito para a abertura do 1º capítulo, no qual indica 3 obras realizadas no 2º semestre de 88, entre elas a transvaloração de todos os valores. Sendo assim, o Anticristo é considerado pelo próprio filósofo durante certo período como a obra que representa a totalidade da transvaloração. Ele chega mesmo a conceber o título O Anticristo, Transvaloração de Todos os Valores.
Tal subtítulo, todavia, arriscado pouco tempo depois e novamente alterado para Maldição sobre o Cristianismo. Mudanças finais que sinalizam a complexidade do tema da transformação de todos os valores no pensamento nietzschiano. Então, bem, eu procurei fazer aqui para vocês esse grande resumo, né, de um material, como eu disse, que eu já tinha trabalhado e que vai dar origem aos verbetes do missionário, com também outros verbetes sobre o amor fati, o último homem, o que significa os ditirambos, né, dentre outros, a questão do sujeito em Nietzsche. Então, de forma geral, são essas as ideias centrais em relação a eterno retorno e transvaloração. Tem muito para a gente conversar, mas realmente, como eu disse, eu pretendo ouvi-los e, a partir do que vocês me trarão, a gente pode ir bem mais longe. Tá? Então, fico à disposição. Vamos lá, professor. Então, a gente já tem uma pergunta aqui que nos foi enviada pelo Enoch Mansur. O eterno retorno seria uma concepção metafísica de que nesta questão cíclica de viver, de que viveríamos a mesma vida várias vezes e repetidamente do mesmo modo, sem alterações? Ou trata-se somente da transvaloração de todos os valores estabelecidos? Bem, a gente precisa fazer uma distinção inicialmente entre metafísica e ontologia, talvez, né, para pensar essa questão do eterno retorno. Do ponto de vista da metafísica, sempre se pensa na questão de uma substância, né? Desde o momento em que houve uma certa interpretação do pensamento do Parmênides, na antiguidade, sobretudo por Platão, a gente vai ter a formação realmente de um pensamento metafísico. Pensamento, então, que pensa a partir de uma substância, da ideia de um substrato no interior da realidade, de uma essência, né? No caso do pensamento do eterno retorno, não se trata, então, de nada que tenha uma essência, nem de um substrato, e, portanto, não se trata de uma metafísica, é justamente isso que o Nietzsche quer evitar. Mas a gente poderia, usando as palavras do Eduardo Nasser, que esteve com vocês aqui, falar de uma ontologia do vir a ser. Heidegger também tentou cercar esses dois temas no pensamento nietzschiano. Ele afirma que Nietzsche tem uma metafísica, e aí ele fala da vontade de potência e do eterno retorno, como realmente os dois núcleos do pensamento, e que, juntando os dois, a gente teria algo metafísico. Mas outros intérpretes, como Miller-Lauter, e vocês conhecem outros intérpretes, realmente também desfizeram essa compreensão sobre a vontade de potência e, portanto, desarticulam as duas relações entre vontade de potência e eterno retorno, que poderiam levar a uma compreensão metafísica, e a gente vai para um outro patamar. O que resta em tudo isso é o que Nietzsche vinha trabalhando desde o começo, que fica no âmbito daquilo que a Scarlett Martin explorou tão bem no seu trabalho inaugural, sua tese de doutorado, que é pensar no âmbito das forças, e a partir das forças e da vontade de potência, pensar a questão do eterno retorno do mesmo como uma hipótese cosmológica. Então, como é que funciona? Toda abordagem que o Nietzsche faz da vontade de potência, o Nietzsche faz uma abordagem extremamente complexa da vontade de potência, né? Talvez vocês já tenham discutido sobre isso, ou já estudaram. Ele nunca chega, de fato, a definir a vontade de potência de uma forma extremamente que ficasse algum substrato realmente metafísico no interior das obras publicadas, embora, em Para Além do Bem e do Mal, tenha uma abordagem que ali deixa uma certa ideia de que a metafísica é alguma coisa constitutiva do mundo, mas, grosso modo, ele trabalha isso sempre numa versão também teórica, e a partir dessa relação que ele trabalha na vontade de potência ou nas vontades de potência na força, a gente pode pensar a questão do eterno retorno. O eterno retorno, então, fica como uma questão hipotética. A gente não sabe se no jogo de combinação das forças, das diferentes vontades de potência no âmbito cosmológico, se essas forças um dia vão chegar aos seus limites, às combinações, e por conseguinte nós vamos ter esse momento de repetição de todos os acontecimentos novamente. Mas tentando responder finalmente a questão levantada a gente não se trata de uma concepção metafísica. Trata-se de uma hipótese cosmológica, de algo que pode, porventura, acontecer, e a gente não tem como saber se acontece ou se não acontece. E esse é o grande
O elemento mais forte para o Nietzsche é justamente esse não saber. Se existe a repetição eterna dos acontecimentos. E aí entra uma questão que envolve algo que a Vânia trabalha bem, uma questão de ética, que também envolve o amor fati, que é, diante dessa incógnita de saber se tudo se repete, o que nós temos que fazer seria amar o destino e fazer determinadas ações no sentido de que essas ações possivelmente pudessem se repetir pela eternidade. Ótimo, a gente tem uma outra pergunta aqui do Carlos Pacheco. Ele questionou: o motivo que Nietzsche não expôs o eterno retorno explicitamente e didaticamente em Zaratustra seria para não atribuir um caráter dogmático à sua doutrina? É uma pergunta realmente muito boa, né? A gente tem várias formas de responder essa pergunta. Uma delas seria pelo aquilo que Nietzsche compreende pelo perspectivismo. Cada centro de força, cada força olha a realidade e percebe a realidade a partir, né, de uma determinada perspectiva. Nisso, se a gente pensa na questão do eterno retorno, do Zaratustra, como que Zaratustra poderia falar sobre o eterno retorno, apresentar essa doutrina de uma forma completa, se ali o que está envolvido também é a perspectiva de um determinado, né, de alguém que percebe o eterno retorno. Então, por aí nós já temos um limite. Por outro, apresentar essa doutrina, fixá-la, não seria justamente ficar prisioneiro, aí voltando à questão anterior, de uma determinada concepção que vai desembocar na metafísica? Então, o motivo de Nietzsche não apresentar passa por várias questões. Uma delas o perspectivismo, a outra a própria impossibilidade da linguagem de descrever esses acontecimentos. A gente tem bem claro lá no momento que a terceira parte do Zaratustra, do convalescente, ele não fala. As palavras já não servem mais para descrever aquilo que se passa no interior do Zaratustra. Ele apenas, como diz, discorre com a sua alma, canta, né? Então o Nietzsche também está trabalhando a questão dos limites da linguagem, os limites dessa linguagem que são incapazes nesse momento de descrever o que está acontecendo no âmbito ali do vir a ser, né, daquilo que o Zaratustra percebe. Então ele não expõe por várias razões, entre as quais essas que eu né, elenquei. Ok, vamos lá. Nós temos uma outra pergunta do Osni Carlos Gali. Espero que eu tenha falado corretamente. Ele questiona: no prólogo das últimas edições de Aurora Nietzsche, na parte final, fala-se em autossupressão da moral. Onde isso se liga ao projeto da transvaloração de todos os valores? Posso Veja, responder, sim, Rubira? Tu quer responder? Não, pode responder. Essa questão é ótima para você, né? Tá, gente, nós tentamos trabalhar assim, pelo menos, ainda que não existam momentos estanques na obra de Nietzsche, quando ele escreve Aurora, o procedimento genealógico não está ainda presente e ele também não trabalha com a questão em termos de valores. Ali, essa autossupressão da moral, ali, pelo menos, nessa Aurora, assim como ele menciona, acho que uma ou duas vezes em Para a Genealogia da Moral, ela está ligada à eticidade do costume, em que o homem, como diz, aprende uns quero e uns não quero, ele se molda, ele se forma a partir da dor, como recurso da mnemônica, e quando ele se torna um animal capaz de prometer, ele se torna um legislador. Pelo menos na leitura que eu faço, que é um pouco a leitura deleuziana, de compreender esse indivíduo soberano, que ele coloca na segunda dissertação
de paragenealogia da moral, como alguém que está para além da moral. E é por isso, é como se ele estivesse num estado de graça. Tudo é permitido, porque eu estou, como legislador, para além de uma determinação. Mas lembrando, determinação aqui como incondicionalidade da obediência, não da norma, porque a gente ainda está no limite da moralidade do costume. A gente tem mais aqui sobre o eterno retorno. O Leonardo Araújo questiona: num fragmento póstumo, Nietzsche chega a falar do eterno retorno como uma religião, me parece que religião de almas livres. Como pensar, de uma perspectiva nietzschiana, esta ideia? Ainda mais que a formulação do eterno retorno está ligada a pressupostos científicos da época de Nietzsche. Como eu procurei mostrar ali de forma breve, o Nietzsche ele faz muitos ensaios assim para a compreensão enfim, como definir o eterno retorno, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista de uma teoria, né? De uma profecia, ele fica arriscando hipóteses. Uma delas é justamente essa questão ligada à profecia e à religião, né? O aspecto doutrinário. Nesses póstumos que ele anota sobre religião, a gente nota de forma clara, por exemplo, aquelas associações com a questão da danação eterna, né? Vamos tentar explicitar um pouco melhor isso, que é, no cristianismo, a gente tem a concepção da danação eterna, né? Que a gente, não conseguindo se comportar moralmente na existência, tomando o caminho do mal, né, etc., a gente, ao morrer, seria julgado e nesse julgamento poderíamos ir para o inferno. Bom, isso é a questão da danação eterna, que exerce um poder sobre quem está vivo extraordinário, exerceu ao longo da história. Então, é só enfim, uma concepção que a gente não sabe se existe ou não, tem que estar vinculado à fé para acreditar nela, mas que exerce um poder realmente pesado sobre nós. No caso do eterno retorno, é a mesma coisa. O Nietzsche, quando ele vai pensar pela via da religião, ele diz, bom, esse pensamento é tão poderoso que a possibilidade de que pudesse retornar tudo aquilo que eu não quero poderia também exercer sobre mim, né, alguma coisa como na religião exerceu a questão da nação eterna. Eu poderia... isso já está no parágrafo 341, né, com relação ao demônio que se aproxima, né, e pergunta se essa vida, tal como viveu, etc. Ali já está prefigurada a questão de como a gente teria que lidar, né, arcar com a nossa escolha em relação ao eterno retorno. Então, eu diria que é um pouco isso, tem que estar situado para pensar essa questão da religião, mas o Nietzsche, no final, ele vai conduzindo o pensamento do eterno retorno até o final, e esse pensamento também fica vinculado a uma figura que é Dionísio, mas ali já não é mais uma questão religiosa. Dionísio não é mais visto por Nietzsche ao final como um deus, e sim como alguma coisa bastante complexa, né, como filósofo, que no limite a gente pode explorar, seria o próprio Nietzsche, que por sua vez seria o próprio mundo das forças, né? Um pouco por aí. Ok. Uma outra pergunta da Nicole Lemos. Como esboça Patrick Watling, o eterno retorno figura também como um princípio seletivo a fim de cultivar tipos fortes de homens. Com isso, para Watling, as tentativas de Nietzsche de apresentar o eterno retorno como um tratado científico seriam apenas para convencer os homens dessa possibilidade e ter, portanto, os efeitos esperados deste instrumento da cultura. Como o senhor entende essa cultura de Nietzsche de apresentar o eterno retorno como uma hipótese científica? Então, como hipótese científica, eu acho que tem vários trabalhos assim que o Nietzsche ele não chega a desenvolver a hipótese científica. Tem trabalhos que mostram que realmente a tônica dele sobre o eterno retorno não estava na questão científica. A própria Scarlett já mostrou isso num artigo muito conhecido, né? Mas o que eu vou tentar trazendo sobre a questão do princípio seletivo, eu diria que é o que tem mais força, né? O eterno retorno como princípio seletivo. Ora, como é que funciona como princípio seletivo? Em 87, no final do fragmento de Lenzerheide, Nietzsche, justamente ao fazer uma ampla reflexão sobre o fenômeno do niilismo,
Depois ele pergunta como que os mais fortes compreenderiam o eterno retorno do mesmo, ou lidariam com o eterno retorno do mesmo. Então, ali já se vê de forma muito clara, né, que o modo como ele está pensando, o modo como ele está pensando nesse efeito que o pensamento do eterno retorno teria sobre os mais fortes. Então, como é que agiria, como é que eles se comportariam e o que eles passariam a escolher. O Nietzsche está em dúvida ainda nesse período de 87, ele ainda na genealogia da moral ele propõe, ao final da primeira dissertação, uma hierarquia dos valores, que a gente fizesse, que as faculdades de filosofia desenvolvessem dissertações sobre a questão do valor e que houvesse uma hierarquia dos valores, mas, fundamentalmente, o eterno retorno vai funcionar como um princípio seletivo, né? É que nesse período de 87 ele ainda não se decidiu radicalmente pelo eterno retorno enquanto, entre aspas, o princípio da transvaloração de todos os valores. Ele ainda está pensando que esse princípio é a vontade de potência para fazer uma mudança no âmbito dos valores. Mas quando ele radicaliza a questão em agosto de 88 e coloca o eterno retorno como esse princípio, esse eterno retorno vai acabar sendo o princípio seletivo. Bom, como é que funciona? Basicamente, a gente tem que voltar de novo para a questão lá da Gaia Ciência, né? Os mais fortes, eles deveriam, da Gaia Ciência também em 87, os mais fortes têm que pensar que as suas ações implicam em ações que vão repercutir eternamente, né? Ou se a gente pega aquele um póstumo de Nietzsche, do período final, que trabalha a relação entre liberdade e necessidade, de que assim como todas as coisas são um fatum, eu também sou um fatum para todas as coisas. Ou seja, que as minhas ações, as minhas escolhas, ainda que eu possa não saber se elas estão determinadas, as minhas escolhas têm uma repercussão no que virá, né? Então, voltando ao Voetlin, é aí que funciona como princípio seletivo. Ok. Uma pergunta do Leovan Rodrigues. Como é possível relacionar os seguintes âmbitos importantes da filosofia nietzschiana: o perspectivismo e a cosmologia, o eterno retorno e vontade de potência? Ou seja, como é possível pensar que tudo é perspectiva e tudo é vontade de potência? Há uma certa contradição? Para compreender o perspectivismo, tem que compreender a discussão do Nietzsche da vontade de potência. E ao entrar nessa discussão, essa discussão está muito bem, eu já falei, né, todos conhecem a abordagem da Scarlett, como ela trabalha as forças, como ela trabalha a vontade de potência. A gente pode juntar aí o Miller-Lauter, pode, né, trabalhar com alguns autores, e aí a gente vai compreender que o perspectivismo ele está intrinsecamente relacionado à questão das forças e do modo como a vontade de potência se manifesta no domínio do orgânico, né? Tem toda a parte do inorgânico também, mas a perspectivismo, tal como está sendo formulada essa questão, ela diz respeito ao mundo do orgânico. Então, perspectivismo e cosmologia tem uma relação intrínseca, né, do ponto de vista da abordagem nietzschiana. E até no retorno à vontade de potência também, a relação o Nietzsche pensa, ele é justamente pensando nas forças da vontade de potência que ele pode postular essa hipótese de repetição cíclica de todos os acontecimentos. Enfim, eu já repeti isso tantas vezes, mas vou repetir aqui de novo, né? Que é aquela imagem bem simples que Nietzsche traz de que existe um certo número de forças no cosmos, um número finito de forças, e que a combinação desse número finito de forças, num determinado momento, atinge seu esgotamento. Não há mais, as forças não têm mais como se combinarem umas com as outras, elas esgotaram essas combinações num tempo que transcorre infinitamente. E quando acontece esse esgotamento, nesse tempo que está transcorrendo, passando infinitamente, há uma repetição dos acontecimentos, né? Também vou repetir isso, que eu falo tantas vezes em sala de aula, que é mais ou menos a seguinte concepção, que é o que acontece também com o Zaratustra lá. O Zaratustra fala que no determinado momento, que quando morrer, todas as causas vão se repetir novamente, né? Aquilo que o próprio diálogo ali, onde aparece a aranha, que tudo vai se passar de novo no portal, chamado instante. Então, pensando concretamente, por exemplo, se eu morro, é evidente que existe no futuro todo um âmbito de acontecimentos dos quais eu não estarei presente. Mas para mim, que estou no interior desse mundo das forças,
quando eu desapareço, automaticamente eu reapareço. No momento mesmo da minha morte já está dando de novo o meu nascimento. Porque aí a gente está justamente no interior do mundo das forças. O tempo é outra coisa, né? Esse tempo que é um instante, que passa, né? Então, eterno retorno e vontade de potência são pensados juntos, né? Ou seja, para pensar a vontade, para pensar o eterno retorno, Nietzsche pensa primeiramente as forças e a vontade de potência. Bom, eu gostaria de dar discutir um pouquinho. Por quê? Bom, como eu havia colocado desde o início do curso, o interessante que eu julgo nele é justamente nós podemos ver diversas leituras da filosofia do Nietzsche, que eu coloquei que nós temos o mesmo modo de proceder em termos da pesquisa, enquanto esse mergulho vertiginoso no texto. Mas, em termos daquilo que dele extraímos, há uma diferença entre nós, embora sejamos do mesmo grupo e possamos nos valer não só da leitura feita por outros, mas da leitura que eles fizeram dos nossos trabalhos, o que aconteceu muito nas nossas reuniões na época em que ainda fazíamos o doutorado. Mas, como eu sigo a interpretação deleuziana, né, disse para vocês que tudo é interpretação, quando eu trabalhei o Nietzsche, a Aurora de uma Nova Ética, eu compreendo a vontade de potência como interpretação, assim como a doutrina do eterno retorno. Nesse caso, nenhum dos conceitos nietzschianos possuiria um estatuto de efetividade, nem as forças, nem a própria vontade, mas seria uma interpretação provisória introduzida por Nietzsche. Quando ele diz, por exemplo, ele diz no Para Além de Bem e Mal, parágrafo 14, começa a despontar em 5, 6 cérebros, talvez a ideia de que também a física é apenas uma interpretação e disposição do mundo. No parágrafo 22, quando ele se refere à doutrina, à vontade de potência, e contrapondo-a à interpretação inversa, a dele, e supõe que alguém lhe dissesse que isso seria apenas interpretação, ele responde, ora, tanto melhor, no sentido de que reconhecer que a leitura dele é uma entre as demais leituras seria uma forma de abandonar a compreensão de que alguém é capaz de determinar o mundo para além de uma leitura provisória dele. Mas isso é a forma como eu vejo a filosofia de Nietzsche e não como a totalidade dos colegas do GEM a veem. Só quis aqui provocar aí, porque eu sou, e todos sabem, na vertente francesa é muito presente na minha formação. Uhum. Eu estou totalmente de acordo com essa abordagem, né, da questão da interpretação. Acho muito bem lembrado, assim, né, dessas duas passagens do Para Além do Bem e do Mal. Então, não tenho nada a acrescentar, assim, estou de acordo com essa abordagem exegética, né. Ok. Outra pergunta. Ricardo Gomes questiona. Liga o eterno retorno ao conceito de intempestivo para daí derivar uma relação entre diferença e repetição, onde não haveria lugar para o pensamento do mesmo. Sabe-se que o conceito de intempestivo é pouco usado por Nietzsche, mas, a despeito do intempestivo, não é possível manter essa leitura deleuziana quando consideramos a relação entre a constituição conflituosa das forças da vontade de potência e o desejo de superação do niilismo. Não haveria aí uma abertura a algo que poderia ser chamado de força diferenciante, efetivado na singularidade derivada da força afirmada? Sim, a questão central aqui é a questão da relação entre a construção conflituosa das forças
na vontade de potência e o desejo de superação do niilismo. Não haveria aí uma abertura a algo que poderia ser chamado de força diferenciante. A questão é, a questão é boa. Claro, o Deleuze, ele tem, a Vânia trouxe também aquela passagem no qual o Deleuze fez uma tradução, né? A Vânia fez a tradução correta aqui, eu só quero ler para vocês a tradução equivocada do Deleuze, né? O Deleuze, ele utiliza a passagem muito comentada, que inclusive Paulo Giori acabou... O Paulo Giori tem um texto chamado Gênero de Interpretação, o Eterno Retorno do Gênero de Interpretação, os Cadernos Nietzsche, em 2006, no qual ele aborda essa abordagem do Deleuze sobre... Quer dizer, ele diz que a abordagem do Deleuze está toda em cima dessa passagem que o Deleuze utilizou uma tradução errada do alemão, né? Uma tradução que foi um problema que aqueles que transcreveram no próprio alemão do manuscrito para o texto, transcreveram uma palavra errada, né? Que era ao invés de inner Welt, mundo interno, foi por inner Wille, querer interno. Então, é um pouco por ter traduzido como querer interno, ter interpretado como querer interno, que o Deleuze acaba abrindo para essa questão de que o eterno retorno seria uma repetição da diferença. Seria o eterno retorno do diferente, haveria um processo de seleção, né? A vontade poderia querer alguma coisa que não quis na outra vez em que aconteceram os acontecimentos, né? Então a gente abriria para a repetição. A questão sempre é como a Vânia trouxe, a interpretação do Deleuze, né? O Deleuze está fazendo uma boa monografia sobre Nietzsche, que é o que ele faz também, ou ele abre, né, para certas interpretações do pensamento nietzschiano, o que ele também faz, né? E nesse caso, ele vai abrir essa questão da repetição no interior do eterno retorno, vai abrir para a diferença e repetição. Mas o problema, e aí para ficar aqui na questão, de uma forma nietzschiana, é o seguinte: o Nietzsche trata do eterno retorno do mesmo. Essas diferenças que podem acontecer entre as forças, elas até podem dar em resultados diferentes, mas dentro desse âmbito de combinações em que em algum momento vai se dar o mesmo. Então, não tem essa possibilidade no Nietzsche, né? Não é a questão dessa relação conflituosa, das relações que vai levar a alguma coisa que em algum momento, do ponto de vista cosmológico, vai acontecer alguma coisa que realmente fique diferente, né? Então, não sei se eu consigo responder de forma bem clara ao Moisés, mas qualquer coisa pode retornar com a questão, tá? Uma outra pergunta, né? Várias perguntas são feitas sobre as questões das influências, né, que levam Nietzsche ao eterno retorno. Já foi questionado, inclusive, em outros dias, sobre a questão da influência dos antigos, dos clássicos em Nietzsche. Hoje levantaram uma pergunta sobre uma escola específica, né? O Leovan Rodrigues questionou: o diálogo de Nietzsche com a antiguidade sobre o eterno retorno é muito forte. Tendo isso em vista, como esta ideia de Nietzsche sofre influência da ética estoica? E também seria possível pensar de alguma forma algum diálogo dele com os pitagóricos sobre esta questão? Então, eu trabalhei essa relação, tá, na tese de doutorado. No caso do livro, depois publicado da tese, está no primeiro capítulo, é a nota 1, né? Eu já abro ali, trabalhando a questão que o Gompers, Theodor Gompers, os pensadores do Le Penseur de la Grèce, né, um livro lançado em Paris em 1928, ele acreditava já que a origem mais plausível da doutrina do eterno retorno era no pensamento estoico, se fosse não a filosofia de Heráclito, mas a dos pitagóricos. Depois eu volto a essa questão, né, um pouco mais adiante. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, senão vou tentar depois reconduzir o argumento. Enfim, eu não vou ficar perdendo muito tempo assim, mas vou dizer, grosso modo, o seguinte. O Nietzsche, ele estudou essas concepções, mas não existe uma influência. Ele, tanto que é bastante claro, assim, quando a gente estuda
O Nietzsche ele ignora, nas extemporâneas, a questão do eterno retorno do mesmo nos antigos. Aquilo para ele não faz muito sentido, né? Quando ele aborda os filósofos pré-socráticos, e ele simplesmente passa por aquilo de uma forma que realmente não tem muito o que dizer para ele. Então, se houve uma influência e tal, depois, claro, mais tarde ele vai dizer que o Heráclito pode ter pensado no eterno retorno. Mas o que realmente vai fazer, vai dar o grande start para ele, é a discussão no interior daquilo que a gente chama da termodinâmica, né? A partir de um certo debate no âmbito científico, realmente, um debate que começa pela termodinâmica e depois vai parar na filosofia, que ele realmente começa a se interessar para valer por essa questão do eterno retorno, do mesmo. Sobretudo quando pensadores como Hartmann, Schopenhauer, começam a temer a possibilidade de um retorno do ponto de vista científico, né? Então não é propriamente as teorias da antiguidade que vão exercer um poder sobre Nietzsche, não. É realmente alguma coisa que está acontecendo na contemporaneidade, no momento que ele, né, no momento em que ele vive. Ok, uma outra pergunta aqui relacionando com Deleuze também, né? Acho que você chegou até a encontrá-la na hora que a gente estava no anterior. Uma pergunta do Marcelo Neves. Deleuze, em Nietzsche a Filosofia, traz, calcado em aforismos presentes, e Zaratustra, com base na obra Genealogia da Moral, uma analogia com o lance de dados. Não se trata de vários lances de dados que, devido ao seu número, chegariam a reproduzir a mesma combinação. Ao contrário, trata-se de um só lance de dados que, devido ao número da combinação produzida, chega a reproduzir-se como tal. Não é um grande número de lances que produz a repetição de uma combinação. É o número da combinação que produz a repetição do lance de dados. O eterno retorno não seria o lançar dos dados, mas o segundo tempo, o resultado do lance de dados. O número que reúne todos os membros de acaso, a repetição do lance dos dados, a reprodução e a reafirmação do próprio acaso. O professor poderia comentar essa construção? Sim, se a gente for pensar essa questão do lance de dados, né, na medida que eu faço uma escolha, é essa escolha. Primeiro que a gente não sabe se essa escolha que eu faço, ela realmente já não existiu, né? Fica no âmbito do que a Vânia chamou de interpretação, né? A questão da possibilidade, né? Mas na medida em que eu, enfim, não sei, mas faço a escolha, é ela quem se concretiza. E o eterno retorno, ele se manifesta todo ali. É essa repetição que vai se dar no âmbito do mundo, né? Então é isso que o Deleuze comenta sobre o resultado do lance de dados, que reúne o número que reúne todos os membros do acaso. Bom, não sei se é exatamente o acaso, né? Porque a discussão entre o que é necessário e o que é o acaso é uma discussão complexa no Nietzsche. Mas, enfim, é essa escolha que vai se chamar o eterno retorno, do mesmo, né? Também vejo dessa maneira, bem a relação entre a necessidade e o acaso. É necessário o lance, e o acaso está na combinação que se repete. Outra pergunta de Nicole Lemos. Se é o eterno retorno que fecha a tarefa de transvaloração dos valores, por que a transvaloração só é concluída em 1888, se o eterno retorno aparece já no período de Gaia Ciência? Isto é, como o senhor entende a parte da transvaloração que diz não? Neste sentido, se o Anticristo é considerado por Nietzsche como a obra da transvaloração, como o senhor vê a relação desta obra com o eterno retorno? Bom, eu acho que tem várias questões aí dentro, né? Eu vou tentar responder por partes, vou ver se eu consigo, né? Que é... trabalhei isso já na pesquisa para mostrar que entre o momento que o Nietzsche tem o pensamento do eterno retorno e paralelamente a isso ele já chega na concepção do amor fati, né? Mas que esse pensamento, no momento que ele tem esse pensamento, ele fica realmente muito impressionado com o pensamento, é o pensamento dos pensamentos, é o pensamento que pode servir como pensamento disciplinar, etc. e tal.
mas ao mesmo tempo esse pensamento age realmente como um peso sobre ele, Nietzsche, né? Então eu fiz uma pesquisa que vai para um campo um pouco mais biográfico, digamos assim, né, como um terceiro degrau da abordagem de Nietzsche, né? Trabalhei as obras publicadas, os fragmentos póstumos, depois fui um terceiro degrau, que é uma questão mais que envolve a correspondência, e ali misturando todos esses dados, como sempre partindo da obra publicada, dá para perceber que o Nietzsche realmente teve muita dificuldade com o pensamento do eterno retorno. E isso fica claro, tanto também é o próprio percurso do Zaratustra. O Zaratustra, desde o início do livro, ele já sabe do pensamento do eterno retorno, mas ele vai negando, porque o problema é que o pensamento do eterno retorno traz o retorno do próprio niilismo, então isso é realmente muito pesado. E o Nietzsche vai acabar, na verdade é isso, o Zaratustra reflete muito o que é o Nietzsche, né? O Nietzsche acaba tendo uma dificuldade séria com esse pensamento. Muitas vezes ele diz expressamente em cartas que ele não está preparado para levar esse pensamento adiante. Quem sabe ele precisaria também de mais 10 anos, né? E ele vai, daqui e dali, vai desviando. Então, mas em 88, realmente, ele tem frases nos fragmentos póstumos, e tem um determinado momento, em agosto de 88, que ele diz o seguinte, ele diz, a vida criou esse pensamento e agora ela própria pode superá-lo. E isso aí está vinculado com ele mesmo, né? Que é quando então ele traz para o primeiro plano o projeto de transvaloração. Bom, o que quer dizer a tarefa do não? A questão de fazer o não, né? O Nietzsche deixa claro em Et Homo que ela inicia com para além do bem e do mal. Ele diz ali começou a tarefa de fazer o não, né? Não somente a parte afirmativa, construtiva, já estava lá no Zaratustra. Então se tratava, a partir de então, de começar a colocar os ídolos abaixo, que é o que ele vai fazer, né, de forma clara no Crepúsculo. Então por que é necessário fazer o não? Claro que lá no Amor Fati, quando em H.E. Ciência, né, o Nietzsche quer ser só alguém que diz sim. Ele quer desviar, né? Mas ele vê como necessário colocar abaixo tudo aquilo que criou, né? Enfim, a sociedade na qual ele estava presente e o que ia se desenrolar no futuro. Então, o Anticristo, como crítica ao cristianismo, o livro sobre o moralista, né? A crítica sobre a filosofia, a crítica sobre a moral, esses 3 livros realmente eles são para destruir. Para construir um santuário, como Nietzsche disse, é preciso antes destruir um santuário, né? Então ele está interessado realmente em fazer o não na prática, porque ele entende que é preciso, como lá no Zaratustra, cortar a cabeça da serpente, que implica em realmente uma imagem, né, para não deixar com que o niilismo te trague, ou que nós sejamos tragados pelo niilismo. Então ele faz isso efetivamente, ele começa a fazer um ataque visceral para realmente colocar esse niilismo que está materializado na religião que dominou o Ocidente, na filosofia que dominou o Ocidente, que na moral que dominou todos os povos. Ele está preocupado em fazer esse combate ativo do niilismo na prática e depois apresentar no final. Ele é movido pelo sim, pela filosofia do eterno retorno, mas ele faz ao final, ele gostaria de apresentar essa doutrina também, né? Através do Dionísio, que seria a última obra que ele, né, escreveria no conjunto desse projeto. Tem uma pergunta aqui direcionada para a Vânia, né, que como foi dito bastante da questão de interpretação, acho que pode ser interessante levantar. A Bruna Almeida questionou: qual a sua ferramenta, qual a sua medida para, ao dizer tudo é interpretação, conforme Deleuze, isso não corre um risco de cair num relativismo? Certo. Quem diz assim, tudo interpretação, a minha inspiração é no Foucault, né? Mas como é que a gente não cai no relativismo? O Nietzsche coloca uma nota no final da primeira dissertação para a genealogia da moral, falando da urgência de resolver o problema dos valores. E para isso ele diz, é preciso que todas as ciências se unam para determinar a hierarquia dos valores.
Então, nós temos duas questões aí. Uma, ele estabelece como critério de avaliação dos valores a vida, se a vida ascende ou se a vida declina, mas aí nós poderíamos ainda dizer, não, mas isso já é um critério que ele estabeleceu e, portanto, seria uma interpretação. Então, realmente, admitir que a união das ciências para determinar uma hierarquia de valores impede, por um lado, que se caia no relativismo e, por outro, que se caia no absolutismo. Ou seja, do valor absoluto, né? Não sei se... Ok, né? Como sempre, gente, se não ficar claro alguma resposta, enfim, se quiserem complementar, é só me mandar de novo. Estou aqui tentando avançar por elas. Uma outra pergunta aqui do Fabrício, né? Ele também, né, me direcionou ela a você, Vânia. Ele questionou em que medida podemos aproximar Heidegger e Miller-Lauter no que diz respeito à vontade de potência, ou se seria uma impossibilidade. Eu veria como não haveria possibilidade, já que, no caso do Heidegger, ele vê o Nietzsche como o último metafísico e o Miller-Lauter diverge completamente dessa leitura. Ele, quando diz que escreve a doutrina da vontade de potência, ele vai tanto divergir desta diferença entre qualidade de forças de vontade, quanto da deleuziana, quanto da interpretação heideggeriana do Nietzsche como aquele que inverte o platonismo. O que ele escreve no texto, que foi, inclusive, a Scarlett comenta, no ensaio sobre a filosofia de Nietzsche, extravagâncias, ensaio sobre a filosofia de Nietzsche, é justamente que o Nietzsche tem uma visão de metafísica que é derivar uma multiplicidade de uma unidade de um primeiro simples, e que seria injusto fazer isso com o pensamento dele, que é o que, na avaliação do Miller-Lauter, o Heidegger faz ao lê-lo. Se, diz Miller-Lauter, formos entender por metafísica uma compreensão da totalidade, uma tentativa de compreensão e construção explicativa da totalidade, aí ele concederia chamar Nietzsche de último metafísico, mas não quando se atribui essa leitura metafísica justamente aquilo que Nietzsche criticou nos que o antecederam como metafísica. Então, não haveria como fazer essa aproximação. A apresentação da Scarlett, inclusive, da professora Scarlett, coloca a leitura do Miller-Lauter como é justamente esse o texto do artigo, o nome do texto dela, a terceira margem da interpretação, porque vai numa via diferente das anteriores. Moisés, eu vi que tinha uma pergunta que queria saber do Mário Ferreira. Sim, correta. Quer que eu traga ela? Eu posso dizer que é uma pergunta... Sim, porque você não está trabalhando com isso, Rubira, ou não? Também estou trabalhando com o Mário também. Tá. Então, é uma pergunta da Kelly Castilho. Ela questionou sobre a recepção do pensamento de Nietzsche por Mário Ferreira. De que modo ocorreu essa recepção? Quais temas da filosofia de Nietzsche foram abordados por ele e em que época isso se deu? Bem, a gente está trabalhando, eu trabalhei já esse tema, venho trabalhando, né? Inclusive, amanhã sai um artigo aqui na cidade, no jornal aqui da cidade, que vou colocar também no Facebook disponível, sobre, inclusive, se Mário Ferreira dos Santos não é um filósofo pelotense, né? Porque, afinal, ele viveu mais de 30 anos nessa cidade, só quando ele, aos 37 anos, que ele vai morar em São Paulo, onde ele vive mais 24, né? Então, quer dizer que a maior parte de sua vida ele viveu aqui, fez a formação intelectual e tal. Bem, e quando é que o Mário, ele entra, o Mário, pai do Mário Ferreira dos Santos, publicou em 1920, o Mário tinha 13 anos, e o pai do Mário Ferreira dos Santos publicou
uma obra do Khalil Gibran, por uma editora local. Então, por ali já se vê que o Mário começou a lidar com temas, né, e com um certo tipo de leitura que depois ele vai levar adiante, né. E final da década de 30, o Mário ele está lidando com o espólio da empresa cinematográfica do pai dele e vendo determinados limites, até com relação à formação que ele tinha feito em direito, ele vai acabar sendo contratado como tradutor pela Livraria do Globo, né? Final dos anos 30, início dos 40, ele começa uma tradução da Vontade de Potência, que é a obra do Nietzsche, que naquele momento estava sendo absolutamente questionada e apropriada, sobretudo por aqueles que apontavam Nietzsche como o pai do nazismo, né? E o Mário se lança na tradução e ao mesmo tempo numa interpretação. Então, o momento exato em que Mário começou a ler Nietzsche, a gente não sabe ainda, né? Tem que fazer um levantamento ainda mais pesado aqui nas fontes locais. Os comentadores de Mário, os intérpretes, né, dá para se dizer, do Mário Ferreira dos Santos atualmente, eles não vão ainda nesse material. Os biógrafos, aqueles que estão mais ou menos tentando fazer um tipo de biografia, as filhas do Mário têm uma biografia inédita sobre o Mário, mas ainda não lançaram e certamente não trabalham dessa forma exaustiva sobre a questão das fontes. Então não sabemos ainda quando é que o Mário vai ter essa influência do Nietzsche, quando é que ele vai ler, mas o fato é que em 43 ele já tem um prefácio pronto que chama-se O Homem que Foi um Campo de Batalha, né? E nesse prefácio de 43 ele aborda uma série de autores, ele trabalha o Freud, ele trabalha o Jung, ele trabalha um monte de Bauman. Tem um aluno meu que está trabalhando a questão do Bauman agora, de uma leitura avançada que o Mário teria tido, né, em relação ao Bauman, no mesmo período que o Heidegger está lendo, né, então tem uma diferença. E o fato é que nesse prefácio, grosso modo, que a gente poderia dizer que o Mário Ferreira dos Santos liberta Nietzsche do nazismo, né? Ele vai dizer em 43 já, bem antes de qualquer interpretação, que Nietzsche não é um nazista, que ele não dá fundamento ao nazismo. E depois o Mário Ferreira ele acaba, nos anos seguintes, traduz várias obras do Nietzsche, escreve um livro inteiro, O Homem que Nasceu Póstumo, sobre Nietzsche, uma espécie de filosofia, ao mesmo tempo ficção, né? E também começa a produzir por conta própria, talvez ele esteja dentro daquilo que a Vânia trouxe também no começo sobre o Deleuze. O Mário ele começa a produzir, né, axiomas e tal, né, sobre de forma nietzschiana. Então, um pouco isso, assim, é um tema bastante instigante, né? Assim como é instigante também outros autores brasileiros que vão trabalhando Nietzsche. Ok, eu tenho mais uma pergunta aqui ainda sobre, né, o Eterno Retorno e as outras obras de Nietzsche. O representante do teatro Ulf Pell questiona: como o Eterno Retorno aparece nos ditirambos de Dionísio? Nesse momento, ele está fechando o conjunto de suas obras, operando a transvaloração de todos os valores, já presente no Anticristo como totalidade da transvaloração, através da dissolução do eu e de todas as concepções metafísicas, como o sujeito, a substância. Poderia situar essa discussão sobre o eterno retorno e de transvaloração nessas obras de 1888, o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo e o Ditirambos? Bem, a questão também dá para ser dividida em duas, né? Essa parte final, depois eu respondo. Então, a primeira é como é que ele aparece nos ditirambos. Bom, o Nietzsche ele volta ao tema do Dionísio a partir de 84 e lentamente ele vai acabar fazendo uma comparação com o mundo das forças, o Dionísio com o mundo das forças e, assim, vou sintetizar para vocês, ele acaba fazendo uma analogia entre Eterno Retorno e Dionísio, né? Há uma transposição em forma de imagem do que significa Dionísio. Vocês sabem das imagens antigas de Dionísio como aquele foi despedaçado e ressurge novamente, né? E o Nietzsche ele traz isso, mas ele coloca isso no interior do mundo das forças. O mundo que se destrói, se constrói todo o tempo é o espírito dionisíaco. Então ele vai fazendo essas comparações, né, entre um conceito e uma imagem, entre
a possibilidade de um conceito, uma hipótese cosmológica e o Dionísio como uma figura, uma imagem. E ao final ele vai justamente lá nos ditirambos, a gente pode dizer que o eterno retorno está presente de forma figurada através do próprio Dionísio. Então como é que se dá? Ali a questão traz a questão da dissolução do eu e é exatamente isso, né? Se a gente pegar o último ditirambo, dos ditirambos de Dionísio, lá o Zaratustra é questionado por Dionísio. Dionísio diz para ele, diz para o Zaratustra: despedaça-te a ti mesmo, diz a tua palavra e te despedaça. Ora, fazer isso justamente, esse despedaçamento do eu, é ser reintegrado na totalidade. E isso é a proposta de Dionísio para um determinado sujeito, entre aspas, que é o Zaratustra, que ele realmente, o ditirambos chama-se da pobreza do mais rico, que ele realmente se torne pobre, né? No sentido de que ele largue tudo, as suas crenças, tudo mais, né? Bom, então um pouco esse o tema, isso vai sendo, se a gente analisa os ditirambos de Dionísio, essa questão de como Dionísio aparece, né? No primeiro poema praticamente não existe ali, Dionísio não está presente, porque no primeiro poema dos ditirambos, o primeiro ditirambo, é uma espécie de recordação por parte do Zaratustra do caminho, do Nietzsche, por parte do caminho percorrido, né? E lentamente esse caminho vai ser contado no interior no encadeamento desses 9 ditirambos. A segunda parte da questão seria, então, como que se pode situar essa discussão nas obras de 88 sobre Dionísio. Bem, eu acho que é bastante claro, assim, né, quando o Nietzsche ele fala de que foi o último discípulo do filósofo Dionísio, no Crepúsculo, né? Ali ele já está fazendo uma associação e está trazendo para o da filosofia. Quando assina a parte final do Et Homo, como Dionísio quando crucificado, então se vê que claramente ele está sobre a influência total dessa concepção que é de Dionísio para ele, né? E ao mesmo tempo do eterno retorno. E é esse o modo como isso vai operar, né? Então, a gente pode dizer que, pegando aquele projeto, como eu sempre falo, né, o projeto da transvaloração, o projeto é movido pelo último livro, que é um livro de caráter, que não é um livro de caráter crítico. Os 3 primeiros são críticos e o último não. O último chama-se Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno. Então, está tudo junto ali, né? A crítica é feita a partir do Eterno Retorno ou de Dionísio, certo? Ok. Uma pergunta aqui do Leonardo Araújo sobre os poemas. Ele colocou mais como uma curiosidade do que uma pergunta, né? Dos poemas do Nietzsche para o português, apenas uns 4, traduzidos pelo Rubens Torres, tentam trabalhar o estilo, a questão das métricas e das rimas. Nas traduções do poema que você está trabalhando, há uma tentativa de traduzir o estilo. As traduções do Paulo César, como ele mesmo confessa, seriam apenas sobre o conteúdo. Eu estou trabalhando também sobre a questão do conteúdo, né? Porque, de fato, para fazer Vocês sabem que tradução, de certa forma, também tem uma interpretação, né? E, sobretudo, no âmbito da poesia, a gente pode dizer isso, que realmente é uma coisa muito difícil, né, manter. Mas o que eu estou fazendo é tentar traduzir ao máximo e muitas notas de rodapé para explicar os movimentos. Eu analisei muitas traduções, estou comparando traduções, né, não somente traduções de diferentes línguas, mas no interior de uma mesma língua, por exemplo, 3 ou 4 traduções do francês, traduções do espanhol e tudo mais, para tentar, utilizando todo esse material e forçando, né, o texto em alemão, tentar chegar a uma compreensão do conteúdo, porque, grosso modo, o que a gente pode dizer é que tal como o Zaratustra, que é uma obra que muitos intérpretes comentadores tiveram uma certa relutância, e até hoje ainda tem, de fazer, porque é um livro que trabalha por imagens, né, parece literatura e tal. Os ditirambos pior ainda, porque muita gente associou primeiramente a poema, a poesia, alguma coisa que na nossa época, e aí a gente precisa lembrar do Heidegger, né, alguma coisa que tem sido
numa época como a nossa, desacreditada para valer e que precisava justamente estar em primeiro plano, como Heidegger diz, né? Os poetas são aqueles que são capazes, né, de acessar a linguagem, mas ficou associado essa má associação com a poesia, que está em descrédito. Então eu estou tentando fazer isso, que é reconduzir para a questão do conteúdo, né? E depois disso, espero, enfim, aí depois pode ser que mais a gente surja um bom tradutor, né, que faça a questão do estilo, mas nesse momento eu realmente não, eu como tradutor não tenho esse alcance todo para, né, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas enfim, há de chegar um momento. Eu gostaria de indicar uma leitura nesse sentido a quem fez a pergunta. Tem um livro do Haroldo de Campos, que é Metalinguagem e Outras Metas, em que ele trata da tradução como criação e como crítica. Faz uma relação. Na verdade, aparece a tradução como criação. E o grande problema de traduzir literatura, principalmente o poema, é isso, ou você traduz a língua ou traduz o estilo. É uma tarefa difícil. Então, tem esse texto, eu realmente acho ele muito interessante e que ele tenta discutir a problemática da tradução, especialmente na literatura. O Rubens é um caso raro, assim, né? Então, não é qualquer um, não é para qualquer um, né? Ele consegue fazer as duas coisas, né? Sempre fica alguma coisa ali faltando e tal, se a gente vai para o conteúdo e tal, mas ele faz bem, né? Mas não traduziu tudo, esse é o problema. Eu acho que a gente atravessou a grande maioria das perguntas. Teve uma ou outra que eu não levantei, mas é porque eu até mandei mensagem para as pessoas e acabaram entrando em outros tópicos que a gente, né, acabou respondendo através de outras perguntas. Né? Então, alguns comentários, mas falando da aula de uma forma geral, então pode fazer a pergunta do Alexandre. Certo. O Alexandre perguntou, ele perguntou logo após a exposição sobre o Deleuze, se pensamento nômade, se o Foucault concordaria com Deleuze quanto à leitura de Nietzsche ser uma contracultura, e se concordaria que Marx e Freud, ou os seus desdobramentos, são a mola da cultura moderna. Bom, vamos ver justamente o que nós temos ali. Nós temos o colóquio de Royaumont, o Foucault escreve o Nietzsche, Freud e Marx como a aurora de uma nova hermenêutica. Quando o Deleuze escreve o pensamento nômade, ele justamente está se contrapondo a esse texto do Foucault. Com ele quer dizer que, diferentemente da aurora de uma contracultura, de uma nova hermenêutica, o Nietzsche é a aurora de uma contracultura, porque ao invés de veicular seu pensamento a partir de novas codificações, o papel do pensamento nietzschiano seria o de embaralhar todos os códigos. Ele diz que se trata de conectar as forças com o exterior, como na questão de um quadro, que alguma coisa salta do texto e é pura conexão. Na avaliação dele, com o devir do freudismo e do marxismo, se processa algo diferente. Nesses autores, no devir, enfim, da filosofia deles, ocorrem recodificações. No caso do Freud, através da família, e no caso do Marx, através do Estado. Somente a filosofia nietzschiana é que romperia com todos os códigos, que ele considera o contrato, a lei e a instituição. Chegou mais uma pergunta? Se eu posso, o Enoch Mansur mandou. Nietzsche, sob a visão do perspectivismo, leva-me a entender
que cada qual tem sua própria interpretação sobre as obras. Como sabermos qual a interpretação é a mais adequada, se não a sua própria? Veja, o Nietzsche diz, não há interpretação certa. Nós sempre vamos procurar nos aproximar. Eu cheguei a comentar, quando falei, acho que foi no primeiro ou no segundo, sobre a problemática da interpretação, que eu fiz e faço por analogia com o desenho de observação, que eu busco reproduzir tal e tal objeto. Todavia, cada um daqueles que buscam captar detalhes dele não o farão do mesmo modo. E ainda assim, trata-se daquele objeto. Na filosofia do Nietzsche, eu não tenho como utilizar os termos objetividade, nem neutralidade. Ainda assim, para a genealogia da moral, ele fala: quanto mais olhos, quanto mais afetos deixarmos falar, melhor para o entendimento de algo. E coloca a palavra objetividade entre aspas. Levando em conta um texto que fala as aspas do Nietzsche, que justamente diz que ele recorta campos de significação e coloca entre aspas o que não pertence ao seu discurso, eu entenderia essa objetividade como uma objetividade expressiva. Eu não tenho como tirar a minha expressividade, a minha captação do meu olhar. Seria como ele diz isso, castrar o intelecto. Mas, ainda assim, se a gente pega o Deleuze, ele diz assim, bom, se o Nietzsche só diz que só existem interpretações, encontrar no texto dele um fundamento seria ir contra a afirmação dele. Seria, como diz Deleuze, deixar-se guiar pelo espírito do sério, pelo que diz Deleuze também, pelo macaco do Zaratustra, né? E não tanto pelo pensamento nietzschiano, porque há contrassensos legítimos e há contrassensos ilegítimos que se pode fazer da obra de Nietzsche. Estou citando Deleuze também, pensamento nômade. A princípio, eu acho que nós lemos basicamente todas as perguntas e temas que foram levantados, né? Também já é mais ou menos a nossa hora, né? 9h30, que é a hora que, em tese, está marcado o nosso curso. E aí, nesse caso, professor Rubira, eu gostaria de levantar aqui, você, mais uma vez, citou já alguns textos, e eu gostaria de dizer se você quer levantar mais algum ponto, talvez com base nas questões que foram levantadas, e também, se quiser falar um pouco de algum outro texto que você recomenda, algum outro pensador para expandir o que a gente debateu, também falar do seu trabalho, do que você tem produzido, onde a gente pode encontrar mais, o que você pode indicar para quem quiser acessar mais da sua pesquisa. Não, basicamente, os meus textos estão publicados. A tese é possível acessar lá no site da USP, né, no banco de teses, embora a tese lá seja ainda a versão que não é a versão final, que é a versão final que realmente não está no livro, o livro está disponível em bibliotecas, né. Textos diversos estão espalhados pelas revistas brasileiras, então é possível acompanhar, talvez em breve eu faça vou ter um blog no qual vou colocar esses materiais já mais acessíveis, né, estou trabalhando num blog. Do ponto de vista do que eu estou fazendo atualmente, é um pouco isso. Eu estou ainda nessa tradução e nessa interpretação dos ditirampos, é um trabalho longo, né? Estou me dedicando agora a finalizar uma revisão de uma obra chamada Nietzscheana, uma obra do Alberto Ramos. Alberto Ramos, eu estava falando com a Vânia, com vocês antes de entrar aqui, né? Que Alberto Ramos, ele foi o primeiro grande tradutor do Nietzsche no Brasil, né? Ele traduziu já em
até em 1942, ele tinha traduzido o conjunto das obras do Nietzsche, mas, claro, de uma forma com textos selecionados, assim como vai fazer o Rubens Rodrigues na década de 70, né? Mas o Alberto já tinha feito isso lá nos anos 30 e 40. Então, ele acaba falecendo e a tradução dele é lançada 7 anos depois, em 49, pela José Olimpo, né? E fica essa tradução acaba ficando esquecida. Você sabe, o Brasil vai ter se a gente for analisar a recepção do Nietzsche no Brasil, tem uma ruptura muito forte, muito intensa a partir do golpe de 64. Isso é um tema interessante abordar, né? Como é que uma boa parte dos intérpretes vão ficar desaparecidos nesse período, um certo debate. Depois a gente sabe como que vai surgir a Scarlett lá adiante no cenário, né? Mas há uma ruptura aqui. E toda essa grande discussão que havia, ela fica um pouco lá para trás. E o Alberto Ramos acaba ficando esquecido, né? E eu estou editando agora, então em setembro provavelmente vai sair aqui no Departamento de Filosofia, por uma coleção que a gente tem no NEPFIL, que é o Núcleo de Filosofia, uma coleção online. Sai então uma reedição 70 anos depois dessa tradução do Alberto Ramos, que era, para nosso contento aqui na cidade, era alguém nascido aqui, né? Um primeiro pelotense, então tradutor, grande tradutor, né? Que traduziu Para Ti Que Te Interessa, Moisés, por poesia. Ele traduziu primeiramente Heine. Em 1895, o Alberto Ramos já tinha traduzido uma obra de Heine, uma obra sobre, eu acho que o título é Poemas do Mar do Norte, do Heine, né? Então, estou trabalhando nesse momento nisso. Aí, como eu disse, também nos tiramos a recepção do Nietzsche no Brasil, um texto que está incompleto ainda, né? E basicamente nas orientações, porque eu estou com muito trabalho nesse momento na atividade da pós-graduação, né, na vice-coordenação do GT Nietzsche no Brasil. Então essas coisas tomam muito tempo para pesquisa, não dá, né, para ir muito. Então é isso. Mas é trabalho mesmo de orientação, né, com mestrado, doutorado, e as pesquisas que são os fios condutores, mas que estão um pouco nesse stand-by, esperando que eu me libere um pouco mais para poder ir adiante, né, sobre esse período que me interessa, que é o período final do Nietzsche mesmo. Só gostaria de agradecer a presença do professor Luiz Rubira, né? Dizer que eu já tinha dito que era uma honra, que é bom a gente se encontrar, ainda que virtualmente, já que a gente tem os nietzschianos do Rio Grande do Sul, né? Exato. A gente tem que fazer um evento aí também, reunindo o povo todo de lá, para ver essas perspectivas diversas. E dizer que foi muito bom ouvi-lo e espero que a gente possa fazer novamente eventos com a sua participação. Ótimo. Então logo tem o blog, aí você passa o endereço que eu passo para o Moisés, Alexandre, enfim, para as turmas lá da Unirio. Ótimo. Eu agradeço também a todos vocês aí pela paciência, né? E vamos seguir no diálogo, então.